Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do sistema digestório, focando na digestão e absorção dos carboidratos, lipídios e proteínas. A digestão se inicia na boca, com a digestão dos carboidratos, que é tanto pela mastigação, a digestão mecânica, como pela amilase salivar, a enzima que atua em meio neutro, pH 7. Ela transforma o amido em maltose. No intestino delgado também ocorre a digestão dos carboidratos, ou seja, termina a digestão dos carboidratos, que se iniciou na boca. A amilase pancreática, secretada pelo pâncreas, pelo estímulo da CCK, termina de transformar o amido em maltase. Depois, os carboidratos ainda podem ser convertidos em polímeros menores, em monossacarídeos. Os enterócitos, que revestem as velocidades à borda da escova do intestino delgado, contêm 4 tipos de enzimas: a lactase, sacarase, maltase e a alfa-dextrinase, que são capazes de transformar os disacarídeos, a lactose, sacarose e maltose, em seus respectivos monossacarídeos. Essas enzimas ficam localizadas nos enterócitos, que formam a porta da escova das microvilosidades intestinais, de maneira que os disacarídeos são digeridos quando entram em contato com esses enterócitos. Assim, os produtos finais da digestão dos carboidratos são todos monossacarídeos hidrossolúveis, tendo a glicose representando mais de 80% desses produtos finais, enquanto a fração de lactose ou frutose raramente ultrapassa 10%. Agora, a absorção dos carboidratos. A glicose. A glicose é absorvida juntamente com o sódio pelo cotransportador sódio-glicose, AS-GLUT1, ativamente. Ao ser transportada para o líquido intestinal pela bomba de sódio e potássio, o sódio fica em menor concentração dentro das células, nos enterócitos. Com isso, essa diferença de concentração promove o fluxo de sódio do lumen para a célula, por transporte ativo secundário, ou seja, o sódio se combina com a proteína transportadora, mas essa proteína não transportará o sódio para o interior da célula sem que outra substância, ou seja, a glicose, também se ligue ao transportador. Com isso, ambos são simultaneamente transportados para dentro da célula. Uma vez lá dentro, outras proteínas transportadoras, a GLUT2, facilitam a difusão da glicose para o espaço intestinal. A lactose é absorvida da mesma maneira que a glicose, pelas S-GLUT1. Já a frutose é transportada por difusão facilitada, pela GLUT5, não acoplada, nesse caso, ao sódio através do epitélio intestinal. Dentro da célula, ela é transformada em glicose e, como glicose, é transportada para o sangue. A digestão das proteínas se inicia no estômago. Quando o alimento chega no estômago, a gastrina percebe esse enchimento do estômago e libera o pepsinogênio pelas células principais, que é a enzima na forma inativa, e o HCl pelas células parietais, que vai acidificar o meio, e isso aí permite que o pepsinogênio se transforme em pepsina, que vai promover a digestão das proteínas, transformando em proteases. E ainda não está totalmente digeridas. Seguindo pelo tubo do digestório, a digestão das proteínas termina no intestino delgado, onde, sob a influência das enzimas digestivas das secreções pancreáticas, que são estimuladas pelo CCK, a tripsina e a quimiotripsina, essas enzimas transformam as proteases e polipeptídeos em polipeptídeos mais aminoácidos. Depois, ocorre o último estágio da digestão das proteínas, onde as peptidases, que estão nos enterócitos, nas microvelocidades, continuam a digestão dos maiores polipeptídeos remanescentes em tripeptídeos, dipeptídeos e um pouco de aminoácidos. Esses compostos são transferidos para dentro dos enterócitos, onde tem outras peptidases que vão hidrolisar os remanescentes
transformando-os em aminoácidos, que são os produtos finais. A absorção de proteínas no intestino acontece por mecanismo de cotransporte com o sódio, assim como acontece com a glicose. As moléculas de peptídeos ou aminoácidos passam juntamente com o sódio. Isso é chamado cotransporte ou transporte ativo secundário. Alguns aminoácidos não usam o mecanismo do cotransporte com o sódio. São transportados por proteínas transportadoras da membrana especiais, do mesmo modo que a frutose passa por difusão facilitada, lá na absorção da glicose. No intestino delgado, as enzimas agem meio básico. Sim, ocorre a digestão dos lipídios. Para ocorrer a digestão dos lipídios pela lipase, antes é preciso que a vesícula biliar secrete a bile, por estímulo do hormônio CCK, para emulsificar os lipídios, ou seja, ela quebra os glóbulos de gordura em partículas pequenas, de maneira que as enzimas digestivas possam agir na superfície das partículas. E também é preciso que o pâncreas secrete o bicarbonato, pelo estímulo da secretina, para tornar o meio básico, ou seja, o pH 8. Para assim, as enzimas digestivas, a lipase pancreática, que são secretadas pelo pâncreas, que pelo estímulo da CCK, possam digerir, no caso dos lipídios, em ácidos gráficos e monoglicerídeos. Agora vamos falar sobre a absorção das gorduras. Após ocorrer a emulsificação e a digestão dos glóbulos de gordura e formarem os monoglicerídeos e os ácidos gráficos, eles são imediatamente recobertos novamente pelos sais biliares, ou seja, as micelas. Essas micelas realizam a função de carregadora, ou seja, carregam até a borda em escova das células intestinais. E isso é importante para a absorção dessas gorduras. Depois de carregadas, os monoglicerídeos e os ácidos gráficos se difundem, se separam das micelas e vão para as membranas das células epiteliais desses enterócitos. As micelas, por sua vez, ficam no lúmen, onde serão reutilizadas na digestão de mais gorduras grandes. Depois de entrarem na célula epitelial, os monoglicerídeos e os ácidos gráficos são captados pelo retículo endoplasmático liso da célula. Aí eles são usados para formar novos triglicerídeos, os glóbulos grandes de gordura, e são adicionados de proteínas em sua volta, passando a se chamar quilomicron. Sob essa forma, são transferidos para os ductos linfáticos e posteriormente para o sangue circulante. As proteínas aderidas ajudam os quilomicrons a não se prenderem nas paredes dos vasos. Bom, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários aqui embaixo.